Eu vou solicitar, a gente estava acompanhando as rezas aqui pelo Sidur, vou solicitar que todo mundo, nesse Shabbat, nesse Kabbalat Shabbat, de modo muito especial, pegue esse livro, que tem a Torá. Espero que todos tenham, quem não tem, nada como o movimento, isso, de levantar e pegar. Movimento. Só esse movimento já valeu a pena. E vou convidar todos a abrirem na página 524. Quem não recebeu, pega aqui, irmão. Bom, se alguém porventura não tem, eu vou pedir que acompanhe com quem está perto, quem está do lado, tá? E eu pedi para abrir na página 524. É esse daqui. Na página 524. Por que nessa página específica? Vamos olhar o título lá em cima, Mishpatim. 524. Mishpatim. Mishpatim é o nome da paraxá que a gente lê a semana. Cada semana a gente lê um trecho da Torá, do nosso texto bíblico. E essa semana, o trecho que a gente lê nesse Shabbat chama-se Mishpatim. Mishpatim, em hebraico, significa leis. Porque a história é a seguinte, o background da história. O povo judeu, que na verdade ainda não se chamava judeu, povo de Israel, hebreu, esse povo tinha saído da terra da escravidão. Começou sua jornada pelo deserto. Qual era a missão de um povo que se torna livre? Usufruir da liberdade conquistada. Mas para que a liberdade conquistada não se tornasse caótica ou anárquica, é preciso o amparo das leis. As leis a gente às vezes contém, organizam e permitem usufruir da liberdade com responsabilidade. Claro, leis que também têm o amparo, o substrato da moral e da ética. E essas leis, não houve nenhuma constituinte, não havia ainda nenhum parlamento. Da onde vieram as primeiras leis? Essas leis vieram na mensagem divina no Monte Sinai. E aqui a gente tem a descrição. Vamos, então, acompanhar como essa descrição. Na página 524, repito. Então, Moshe, ou Moisés, e Arão, que era o irmão dele, de Moshe, mas já era o líder do povo, Nadav, Avihu, e 70 anciões de Israel subiram. Eu falei que não tinha parlamento? Bem, Moshe era o líder, o legislador, mas ele já tinha um grupo que o amparava na tomada de decisões. Então, aqui a gente já tem uma pequena demonstração do que é o compartilhar de uma vida social no processo de decisão de democracia que o judaísmo nos ensina. Ainda que seja um conceito, obviamente, bem distinto do que a gente tem hoje de democracia. E viram Deus de Israel, sob cujos pés estavam um piso que se assemelhava a safira de pureza semelhante ao próprio céu. Aí, viram Deus? Se eu perguntar para alguém, viram Deus? Você viu Deus? Se alguém responder isso positivo, uau, vê Deus? A gente vê? É tangível? É corpóreo? A gente vê? Não aprendemos
pelo menos dentro da nossa tradição, que Deus é intangível. Ver Deus, estou vendo um livro, estou vendo o rosto, estou vendo gente, cadeira, vela, etc., a bênção da visão, mas ver Deus. Então, mas aqui está escrito que o povo viu Deus. Vamos lembrar que esse povo saiu da escravidão do Egito, onde toda a vida espiritual, religiosa, era marcada pelas pirâmides, sarcófagos, Deus construídos. Aqui, eles ainda carregavam a escravidão dentro de si. Não exatamente porque ainda eram escravos, mas porque era a referência que tinha. Carregavam dentro de si os paradigmas de antes. O processo de liberdade não é instantâneo. A transformação dos paradigmas internos não acontece no estalar de dedos, é um processo longo. E até eles viram Deus e achavam que viram Deus que, com o pé, ou seja, dando a forma humana a Deus, que tem a ver um pouco com o que acontecia no faraó do Egito, onde o próprio faraó era considerado uma divindade. E esses pés estavam num piso, etc., etc. E, no entanto, Deus não estendeu uma mão contra os líderes dos israelitas. É uma maneira de dizer assim, você viu Deus, você acha que tem um Deus com pé, está dando uma forma humana, mas você não está tendo o retorno de que isso é real, verdadeiro. É fruto do que você quer que seja, mas não é o que acontece. Também, às vezes, a gente é muitas vezes escravo das nossas percepções e quer colocar que essas percepções sejam uma realidade. E aí vamos seguindo, onde tem o número 12, verso 12. O Eterno, que é Deus, disse a Moisés, suba até mim na montanha e aguarde ali, e eu lhe darei as tábuas de pedra, que são os mandamentos, com os ensinamentos e mandamentos que escrevi para os instruir. Então Moisés e seus assistentes, Josué, se levantaram. Moisés subiu a montanha de Deus. Aos anciões ele disse, esperem aqui por nós, até retornarmos a vocês. Vocês têm Arão e Hur com vocês. Deixem todo aquele que tem uma questão legal abordá-los. Espera aí, Moisés já não tinha subido a montanha? Então aquele vai subir a montanha é de novo? Mas Arão não tinha subido a montanha, e aqui Arão era irmão de Moisés, Arão não fica, os anciões não tinham subido e aqui não ficam. É outro capítulo, outra cena, subiram, desceram, sobe agora só uns, ou outro relato. Antes era o relato daqueles que ainda carregavam a escravidão dentro de si e iam repetir no recebimento das leis, dos mandamentos, o processo que vivenciaram no passado. Agora, já é uma dimensão diferente. Aqueles que conseguiram, de alguma maneira, de algum modo, se renovarem, se livrarem das amarras que carregavam. E é o Moisés que sobe para receber de Deus já incorpóreo, não visível, não tangível, o Deus que a nossa tradição afirma, que a gente não vê, não toca, não manipula, que é invisível, incorpóreo, mas com o qual a gente relaciona através dos valores. E, finalmente, vamos aqui concluindo, onde tem o 15. Quando Moisés subiu a montanha, a nuvem cobriu a montanha. A presença do Eterno recobriu o monte Sinai, e a nuvem o encobriu por 6 dias. No 7º dia, Deus chamou Moisés do meio da nuvem, e agora a presença do Eterno aparecia aos olhos dos israelitas como um fogo que se consumia no topo da montanha. Moisés entrou dentro da nuvem e subiu a montanha.
E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Espera aí, Moisés entrou numa nuvem e subiu? Ele já não tinha subido? É uma nova subida, uma nova cena? Ou, novamente, uma maneira de entender a situação de modo distinto? O Moisés que havia na segunda vez subido era o Moisés que era para ser líder. Vou receber os mandamentos, os princípios. Então, vou ter o comando. Aqui é a lembrança de que por mais poderoso, por mais forte, por mais imponente, por mais relevante que fosse sua liderança, ela tinha um limite. E ele subiu dentro de uma nuvem. Foi carregado dentro de um mistério, de uma incógnita, de uma dimensão não definível, para mostrar que até mesmo Moisés, com toda a sua grandeza, com toda a sua relevância, é um ser humano, como qualquer um de nós, envoltos por algo que não sabemos definir, aqui metaforicamente descrito como uma nuvem, diante das incertezas, das incógnitas da vida. E talvez foi exatamente isso, se deixar levar e entender as incógnitas da vida, que fez de Moshe o grande ser humano que o tornou um grande líder. Shabbat Shalom.